entre a destruição do capitalismo e a construção do socialismo, é necessária uma ruptura política, repete-se a frase, e onde os trabalhadores devem se constituir enquanto classe hegemônica na sociedade civil. Desaparece qualquer referência sobre classe dominante, sobre conquista do Estado, sobre destruição do Estado. Né? Isso já no século. Porque o PT está articulando uma resposta à crise do socialismo. Isso ele equaciona. Né? Já havia críticas ao processo de socialismo anterior, né? Mas há uma dupla afirmação. O PT não quer nem o socialismo burocrático, do chamado socialismo real, nem a social-democracia. Esse é o compromisso no 7º encontro. O que muda? Né? Tem uma passagem que o Milton fala e que se expressa numa luta muito intensa. O Lula está convencido que suas derrotas iniciais se dão porque o programa é muito radical e o leque de alianças é insuficiente. E propõe uma inflexão ao centro, né? Claramente. Mas, interessantemente, essa é a única derrota de Lula na história do PT. Ele perde o 8º Encontro Nacional, né, em Brasília, por uma coligação à esquerda que mantém o caráter do Programa Democrático Popular e atrasa esse processo. Né? No entanto, o Lula perde o Congresso, perde o encontro, mas não perde a direção. Né? A direção real. É exatamente nesse momento, quando a esquerda é a maioria no Diretório Nacional, que o Lula vai montar aparelhos paralelos de controle do partido para conduzir o partido dentro de uma visão. Então a discussão do Lula é essa. Vocês podem ter ganho o partido, mas se eu sou o candidato, quem faz o programa sou eu, as alianças sou eu, vai impor uma aliança, né? Vai impor um perfil próprio. Aí já há uma injustiça histórica. Né? Que é a eleição do Rui Falcão. E começa a reeleição. Exatamente. Quer dizer, essa distância e a derrota eleitoral que se segue faz com que o grupo de Lula retome a direção do partido com um projeto muito claro. Uma inflexão, moderando o programa e ampliando as alianças. O que vai gerar o 12º Encontro Nacional, que prepara a eleição de Lula em 2012. Né? Esse congresso é significativo. Né? Por quê? Porque muda a linguagem. Quer dizer, não se fala mais em socialismo, não se fala mais em ruptura, e aparece assim, para quem não observou a lento processo de transição, quase como uma surpresa. Esse congresso é em 2001, né, que prepara dezembro de 2001. Mas a publicação dele, né, sai em 2002. Né, mas aparece termos do tipo: a necessidade de um novo contrato social em defesa do Estado-nação. Né? De repente sai por uma porta Marx, Gramsci, e entra Rousseau, Bob, né? E esse Estado-nação, defendido por esse novo contrato social, cabe todos os empresários de qualquer porte. Eu me lembro, já que o Milton se permitiu entrar nessa história de depoimento, eu me lembro chegando no Diretório Nacional, um enorme cartaz verde, com uma estrela do PT, e com os seguintes dizeres: empresário, este é seu partido. Aí foi quando eu comecei a pensar que talvez não fosse o meu. Nesse pacto social proposto por empresários de qualquer porte, a base do pacto social é uma proposta estruturada em 4 eixos. O primeiro eixo seria o enfrentar a chamada dívida social, as desigualdades, a miséria, a pobreza, a reforma agrária, tudo isso. Um segundo eixo, que seria o da democratização do Estado, da sociedade, dos meios de comunicação, etc. Um terceiro eixo, que seria o da soberania, né? A inserção soberana no Brasil, no âmbito nacional, etc. E um quarto eixo. E se dizia o seguinte: o primeiro eixo é prioritário, é o fundamental, é o essencial. O segundo eixo é fundamental porque o primeiro dê certo. O terceiro é fundamental, mas o quarto, se não der certo, nenhum dos 3 funciona. E qual é o quarto? Um crescimento econômico sustentável. E para garantir esse crescimento econômico sustentável, leia-se, assume-se a tese do ordenamento macroeconômico. Para que isso tudo dê certo, é necessário uma política monetária, uma política fiscal, o pagamento da dívida, superávit primário, tudo aquilo que a gente conhece e que foi acordado e expresso em compromisso chamado Carta aos Brasileiros. Essa é a base do pacto. Então o PT, que chega ao governo em 2002,
ele chega ao governo para executar um governo de pacto social. Então aquela tese de que o governo do PT, no governo, ou a partir da carta aos brasileiros, trai as suas formulações, não corresponde à verdade. O PT implementou uma inflexão política que é, segundo essa versão, a condição para chegar ao governo. Então aí é uma inversão. Quer dizer, o horizonte dessas transformações... O horizonte dessas transformações se limita à democratização da sociedade. Então aquele partido que criticava o PCB como reformista, por defender uma etapa democrática, mas nunca abrindo mão de ser uma etapa na perspectiva de uma revolução socialista, acaba ficando como horizonte máximo de sua estratégia um programa democrático. Não é? Fundado num pacto social, exatamente com aquela classe que nas formulações originárias afirmava-se que não teria nenhum papel estratégico. Aquilo que se implementa, para fechar, aquilo que se implementa como programa de governo, nos primeiros governos do Lula e no terceiro governo Dilma, é a implementação desse pacto social. Essa lógica, fazer a economia crescer para aumentar a arrecadação e aí sim, gotejada e focalmente, ir atuando na área social, certo? Isso pode funcionar por um tempo, com um grau de crescimento de 4,5%, de 5%, e é evidente que quando vem a crise, o Estado burguês é chamado a operar os ajustes necessários para salvar o capital da crise. Como eu escrevi no texto agora que eu mandei para Boitempo, a incrível arte de matar o doente febril para salvar o vírus. Então, esse Estado burguês age como um Estado burguês para garantir as condições de acumulação de capital para depois retomar aquele lento e gradual processo de inversão nas áreas sociais. Isso muda, ao nosso ver, o caráter de classe do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, a nossa polêmica com os setores de esquerda do PT é essa, o nosso grande amigo Walter Pomar. O governo do PT é um governo de centro-esquerda. Ora, para que ele fosse de fato de centro-esquerda, o PT deveria representar uma força de esquerda numa aliança com outros setores não de esquerda, pressionado e limitado por essas forças aliadas. O que nós vemos na situação de governo, para a gente fechar esse diagnóstico, para concluir, é que essas forças conservadoras aliadas no governo não é a origem de várias das propostas que nós consideramos indicadoras dessa inflexão conservadora. A reforma da Previdência, a prioridade do agronegócio, enterrando a reforma agrária, as parcerias público-privadas, a concessão à lógica do superávit primário, todas elas saem de áreas e de iniciativa do próprio Partido dos Trabalhadores. E, lógico, em consenso, em aliança com o PMDB, com a governabilidade conservadora, que é outra característica de implementação dessa política. O resultado disso é que, sendo um partido de esquerda, opera uma política eleitoral de centro para chegar ao governo, para realizar um governo de centro-esquerda, mas encontra as condições de governabilidade que forçam uma aliança com a direita, fazendo com que uma força de origem de esquerda opere um governo de centro-direita. Na perpetuação desse governo e com os instrumentos dessa governabilidade, lentamente ele se distancia daquelas metas iniciais e assume claramente um perfil de gestor da ordem capitalista. No debate a gente vai aprofundar isso. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? A gente pode ver. Mas é evidente que ele acaba ocupando esse espaço por um tempo, e isso é útil à ordem burguesa, viabilizando aquilo que Florestan chamava de uma democracia de cooptação. Como dizia o Silvio Rodrigues, numa música, um poeta, cantor cubano, diante de um pavão, ele fala: eu não sei exatamente o que é isso, mas só posso afirmar que não é mais aquilo que ele queria ser. Serve bem a descrição do PT. Obrigado. Pessoal, antes de eu passar aqui a palavra ao Darlan, eu gostaria de dizer também que, no calor da emoção aí, da referência ao Neiva, eu não pude fazer devidamente a apresentação. O Darlan
professor de ciência política, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E eu agradeço aqui a presença dele, porque o Gebrim, né, teve compromissos, né, que ele não conseguiu. A greve da Sabesp. É advogado e está do lado da classe trabalhadora, né, prestando assistência jurídica aos trabalhadores da Sabesp. Né, e indicou o Darlan, que eu acho que é uma bela indicação, a indicação do Gebrim. Vou passar para você, por favor. Boa noite. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje sobre o PT. Esse dia, assim, digamos, bastante uma carga emocional forte, né? Falecimento do companheiro Neiva no dia de ontem. E, bom, assim, vou apresentar uma leitura do PT que tem vários elementos de convergência com as leituras dos companheiros Mauro e Milton Temer, mas tem um elemento forte de diferenciação que talvez ajude a explicar um pouco uma certa diferença de balanço, tanto do PT quanto do governo. Assim, eu queria começar por uma questão que o companheiro Milton Temer colocou no final da intervenção dele, relativa a um certo tipo de comportamento, de posicionamento do Lula, lá atrás, por ocasião das greves que deram origem à sua própria trajetória, foram fundamentais para a constituição do PT, etc., no final dos anos 70, que diz respeito ao fato de que o Lula radicalizava, mas radicalizava apenas na medida em que isso não significava uma confrontação rupturista com o sistema capitalista. Assim, e que permitia voltar atrás e estabelecer compromissos com os patrões que preservassem a ordem. Assim, por que eu quero chamar a atenção para isso? Porque eu queria apresentar uma leitura, digamos assim, menos idílica das origens do PT. Assim, não para dizer que estava tudo errado desde sempre, logo no final das contas nada mudou, então está tudo bem. Mas no sentido que eu acho que a trajetória do PT é uma trajetória mais acidentada do que um partido que começa com uma orientação predominantemente revolucionária e caminha progressivamente para a cooptação. Acho que a coisa é mais complicada do que isso. Assim, eu queria chamar a atenção para uma questão na fala do companheiro Mauriasi, que diz respeito ao lugar do quinto encontro. Assim, boa parte das questões de estratégia, de formulação de uma estratégia socialista, de formulação de uma estratégia rupturista, elas não estão de fato presentes na origem do PT, elas vão estar presentes nessa guinada a partir de 86, 87. A origem do PT é menos idílica, do meu ponto de vista. O PT que se forma em 80, em 10 de fevereiro de 80, apesar dele ter os pés muito claramente fundados numa radicalização da luta social, não acompanha essa radicalização da luta social uma radicalização em termos de programa, em termos de projeto de superação da ordem capitalista. O PT das origens, de fato, ele se dissocia do PCB, na verdade ele está disputando hegemonia com o velho PCB sobre a classe trabalhadora brasileira, mas ele se dissocia, ele se diferencia do PCB não por afirmar naquele momento, em 80, em 81, uma estratégia alternativa, mas pela defesa da ideia de que não deve existir estratégia. De que o debate, a gente pode falar assim, muito genericamente em socialismo, mas falar em programa, falar em projeto é equivocado, porque isso significaria impor um programa à classe trabalhadora. E a classe trabalhadora é quem deve, com o passar do tempo e aos poucos, construindo o seu objetivo. E o Lula disse isso várias vezes, Jacob Ittar disse isso outras trocentas vezes. Se vai ser socialista, se vai ser comunista, se vai ser capitalista, se vai ser qualquer outroísta, quem vai decidir é a classe trabalhadora. Mas Lula, assim, o partido que você quer construir é socialista? Ele quer o socialismo? Socialismo e tal, mas assim, quem vai decidir isso é a classe trabalhadora. Assim, nós estamos esperando o Lula convocar a classe trabalhadora a decidir se vai ser socialista ou se não vai ser, até hoje, mais de 30 anos depois. Porque, efetivamente, não era essa a preocupação que estava no horizonte do Lula. Nem no horizonte do Jacob Ittar. Nem no horizonte, não da maioria do grupo hegemônico, ou melhor, não da totalidade do grupo hegemônico na direção do PT, mas na maioria desse grupo hegemônico na sua origem, que é o grupo dos chamados sindicalistas autênticos. Assim, os sindicalistas autênticos, lá na sua origem, eles beiram o anticomunismo nos discursos que eles fazem. Eles não defendem uma estratégia alternativa. Pelo contrário, eles se diferenciam do PCB dizendo que esses caras queriam dirigir a classe trabalhadora. Nós não queremos dirigir a classe trabalhadora. Nós queremos que a própria classe trabalhadora se dirija, ou que a classe trabalhadora expresse o seu projeto.
E aí é um negócio curioso, porque eu acho que o Temer falou que em algum momento nos anos 90, acaba que o sindicalismo do PT se aproxima muito do sindicalismo americano. Eu acho que já existem indícios fortes na formação do PT de uma orientação de um sindicalismo americano, de um sindicalismo de defesa de interesses imediatos da classe trabalhadora, interesses econômico-corporativos da classe trabalhadora, mas sem catarse, assim, sem a passagem para o momento ético-político. Pelo contrário, o PT das origens recusa veementemente o momento ético-político. A virada que acontece, assim, ou uma tentativa, e a verdade é isso, você tem uma tentativa de virada. O problema dessa tentativa de virada é o momento histórico no qual ela acontece. A tentativa de virada é 86, 87. A tentativa de virada é o quinto encontro. Assim, as resoluções do quinto encontro vão contradizer, embora fingindo que não contradizem, elas vão contradizer o PT das origens. Vão dizer, não, assim, quando a gente falava que o partido não pode dirigir a classe trabalhadora, a gente não queria dizer que o partido não pode dirigir a classe trabalhadora. Então nós agora estamos dizendo que o partido pode dirigir a classe trabalhadora e que essa é a única forma de se construir socialismo. Você tem uma guinada que é uma guinada na direção do Lenin, uma guinada na direção do Gramsci, pelo menos do ponto de vista das resoluções do quinto encontro, das resoluções de 87, e que está na cabeça, principalmente, dos setores mais à esquerda, dos setores oriundos da guerrilha, oriundos da luta armada, que se agregaram à velha articulação e que tensionaram a direção da construção de um partido cada vez mais à esquerda. Você tem o Zé Dirceu, que faz parte desse processo em um determinado momento, o Vladimir Pomar, o Walter Pomar, várias figuras oriundas de partidos à esquerda, de partidos de organizações de esquerda mais radicais, socialistas, efetivamente, etc. Essa tentativa que se expressa no quinto encontro, essa tentativa de construir um programa socialista, de construir um partido rupturista, porque o PT das origens não é um partido rupturista. Ele é um partido radical na expressão dos interesses dos trabalhadores, mas ele não é um partido com um horizonte rupturista. Assim, e não parece que ele tenha se anunciado historicamente, ou pelo menos não que essa direção originária, a direção sindicalista, assim, eu estou falando fundamentalmente do ABC, eu não estou falando das oposições sindicais no interior, que são mais radicais programaticamente o tempo inteiro, ou mesmo da oposição metalúrgica de São Paulo, o pessoal do MOSP, que tem uma orientação claramente mais à esquerda desde meados dos anos 70. Eu estou falando da direção de São Bernardo, eu estou falando do núcleo propriamente lulista, que é o núcleo que vai dirigir o PT quase o tempo inteiro, com exceção do breve interregno do 8º encontro, e esse interregno meia-boca também, porque o Lula bota o Paulo Camoto para dirigir, o que o Mauro falou, bota o Paulo Camoto para controlar economicamente a campanha dele em 94 e dirige a campanha, né? Com doações da Odebrecht e do Itaú, sem que o partido soubesse que isso efetivamente estava acontecendo. Mas a exceção desse interregno, assim, o núcleo que dirige o PT é o núcleo em torno do Lula. E esse núcleo, originalmente, ele nunca foi rupturista. E o Lula nunca foi rupturista. O Lula nunca anunciou, assim, o máximo de esquerda ao qual o Lula chegou foi assim, eu acho que a Suécia está legal. Acho que a Suécia é uma boa referência. Isso lá no início dos anos 80. Assim, mas a questão não é o programa do Lula era ruim lá nas origens. Depois o programa do Lula ficando ruim. O problema das origens é que é o antiprograma. O discurso do PT é o antipríncipe, é o anti-que fazer, é o anti-Lenin, é o anti-Gramsci. Não é que faltou Lenin e faltou Gramsci. O PT era contra Lenin, contra Gramsci. Sim. Isso é uma coisa extremamente impactante, porque significava um recuo do ponto. Eu não estou discutindo reforma ou revolução, estou discutindo direção, estou discutindo formular projetos, estou discutindo ter estratégia. Assim, essa é uma questão que não está posta na origem, a ideia da estratégia. Assim, o pessoal vai tentar construir isso a partir de 87. Qual é o problema da conjuntura pós-87? Assim, tem dois elementos que o Mauro apontou que eu acho que são corretíssimos, que dizem respeito, na verdade, a guinada neoliberal, nacional e internacionalmente falando. Assim. Isso tem um impacto muito forte. Faltam 5, é isso? Isso tem um impacto muito forte, evidentemente, sobre o resultado final da disputa que os setores mais à esquerda tentaram mover dentro do PT. Mas tem um outro elemento, e é por isso que eu acho que isso está vinculado com a origem do PT. Tem um terceiro elemento. O PT começa a ganhar eleições, ganha eleições já em 82, em Diadema, ganha a primeira capital em 85, em Fortaleza, mas começa a ganhar eleições para valer em 88. E ganha várias eleições, assim, já vinha ganhando eleições parlamentares, etc. E o PT, em 88, São Paulo, Porto Alegre, Vitória, assim, e o PT se torna um partido eleitoralmente muito forte, sem jamais ter produzido, assim,
ter constituído uma cultura que orientasse um projeto de longo prazo. As prefeituras se engajam imediatamente num projeto, na tentativa de administrar, na necessidade de administrar, mas colar a administração das prefeituras num projeto de longo prazo, porque o projeto de longo prazo não existia. Evidentemente, assim, a correlação de forças também vai se tornando cada vez mais negativa. Mas o que burocratiza o PT, o que oligarquiza o PT, é a sua força eleitoral e o fato de que o local, o espaço dentro do partido, que vai concentrando força progressivamente, são os mandatos. As pessoas se aglutinam em torno do grupo do fulano, do grupo do Beltrano, da administração tal. Assim, isso começa no PT no final dos anos 80 ainda. Isso se aprofunda radicalmente ao longo dos anos 90. Assim, é no controle, assim, se o Stalin ganhou o controle da máquina do Partido Comunista, assim, depois da morte de 80% da vanguarda durante a Guerra Civil, controlando os segmentos intermediários do velho Pecos, assim, o termidor que o Zé Dirceu vai impor ao PT em 95, ainda não contra o Milton, contra o Hamilton Pereira, na primeira tentativa. Oi? Guarapari, exatamente. Em 95, assim, é o termidor, né, do Zé Dirceu, o termidor contra a tentativa de uma esquerda em 93. Assim, esse termidor ele é ganho aglutinando a força que os mandatos, que os parlamentares, digamos assim, que a nova burocracia eleitoral, que a nova oligarquia eleitoral construiu dentro do PT. O que o PT se torna, e o Davi já anunciava isso exatamente naquela época, o que o PT se torna é uma gigante. Davi Capistrano Filho, né, prefeito de Santos, enfim, militante histórico do PCB e do PT, o PT se transforma numa gigantesca máquina eleitoral movida pelo interesse eleitoral. A lógica que vai se impondo é progressivamente a lógica do interesse eleitoral. Garantir a renovação dos mandatos. Quem é parlamentar pretende continuar parlamentar. Assim, o impacto disso sobre uma cultura de esquerda no Brasil é um impacto devastador. Assim, não está só no PT, eu tenho certeza que o Milton vê isso acontecer, a continuidade disso no PSOL, que sob diversos aspectos é um prolongamento do PT também. Assim, o peso dos parlamentares na esquerda brasileira é um negócio muito impressionante. Assim, é impressionante no PCdoB também. O companheiro do PCdoB não chegou não, para me responder, infelizmente. Mas é impressionante no PCdoB também. A força que os parlamentares têm, a força que os mandatos têm, é uma coisa que a gente observa já há muito tempo na própria trajetória do PT. Assim, é claro que tudo isso é muito acelerado por uma correlação de forças que vai se tornando cada vez mais negativa nos anos 90. Mas tem a ver com as origens também. Tem a ver com o fato de que um partido mais orgânico, um partido mais estruturado, um partido com um projeto mais claro e que se movimente, concluindo, e que se movimentasse em torno desse projeto, não tenha se constituído lá nas origens. Assim, o PT, só para concluir, assim, o PT é efetivamente um partido a ser superado. Assim, o ciclo do PT, enquanto possível alternativa de um projeto de transformação no Brasil, se esgotou. O PT não será mais isso. Mas a construção da superação do PT, ela não está dada ainda. Ela pode acontecer, ela pode não acontecer. A gente precisa trabalhar por essa superação. A gente precisa trabalhar para construir esse novo projeto. Assim, e esse novo projeto, ele precisa trazer aquilo que o PT tinha na origem, mas trazer também aquilo que faltava ao PT na origem. O que é o que o PT tinha na origem? Você tinha base social, você tinha participação popular, você tinha força real de massas engajada em algum tipo de vontade de transformação. Mas faltava o projeto, faltava a estratégia, faltava a ideia de que você tem que construir lá no horizonte a possibilidade de uma transformação e caminhar em direção a ela, construir os passos em direção a ela, construir estratégia. É claro que combinar as duas coisas é difícil para chuchu, né? É muito mais fácil você ter estratégia sem massa ou você ter massa sem estratégia. Construir as duas coisas ao mesmo tempo é muito difícil. Mas para a gente ter uma superação do PT num patamar superior àquilo que o PT foi, a única possibilidade de construir isso, do meu ponto de vista, é combinando esses dois elementos. Obrigado. Sem mais delongas, Pedro Celestino. Boa noite a todos. Eu aqui sou um estranho no ninho, porque eu nunca fui do PT. E aprendi muito aqui com as intervenções dos meus companheiros de mesa. Eu quero apenas, do ponto de vista histórico, registrar que o PT surge com um sindicalismo de resultados, uma forte presença da igreja, e se colocou, a partir do encontro sindical
de Gragoatá, o primeiro encontro que reuniu sindicatos do Brasil inteiro após 64, numa iniciativa do Centro Brasil Democrático, na época uma instituição dirigida pelo Partido Comunista Brasileiro. A crise do Partido Comunista Brasileiro abriu espaço para o PT ser o herdeiro da bandeira vermelha. Eu não vou me estender pela história do PT. Eu quero apenas dizer que não acredito que esse partido tenha terminado o seu ciclo. É um partido capilar, é um partido enraizado no Brasil e é um partido que tem condições de superar a crise em que se encontra. Eu acho que as tarefas é que precisam ser clarificadas. Do meu ponto de vista, o golpe já foi dado. Nós ganhamos a eleição, mas não levamos. O golpe foi dado quando Levi assumiu o Ministério da Fazenda. É a capitulação diante de um projeto neoliberal. O poder, entretanto, continua em disputa. Esse é o paradoxo. Nós perdemos no dia seguinte a vitória de Dilma, mas não perdemos tudo. O que está em jogo agora é exatamente a continuidade dos 4 eixos colocados pelo IASE. A democratização, a redução da desigualdade, a soberania e o crescimento econômico. Isso, verdade. Essa é a nossa tarefa. Aglutinar forças que consigam se contrapor à ofensiva conservadora. Não é pelo fácil caminho da proposição esquerdista que nós vamos triunfar. É necessário trazer, sim, o capital produtivo para essa frente, porque esta frente se destina a enfrentar o domínio absoluto do capital financeiro sobre a nossa economia. A proposta que está aí, de um ajuste que é mais violento do que o ajuste feito pela dupla Campos Bulhões em 64, 65, é um ajuste que não deu certo em lugar nenhum do mundo. É um ajuste que se baseia em juros estratosféricos, em recessão, em desemprego e desespero. Esse ajuste só pode ser enfrentado através de uma constituição, da constituição de uma frente que aglutine todos os setores que a ele se opõem. Volta à história, em 64, nós começamos a isolar e derrotar o regime quando deslocamos, a partir da crítica à política econômica da dupla Campos Bulhões, que era a política econômica do imperialismo, nós deslocamos Lacerda, deslocamos Magalhães Pinto, deslocamos o próprio Adhemar de Barros, deslocamos o centro político que permitia o domínio do imperialismo absoluto no Brasil. Estamos numa situação semelhante, porque nós não temos base de massa para enfrentar a ofensiva conservadora. E não será a partir de propostas revolucionárias que neguem as conquistas que tivemos desde 2003 que nós vamos conseguir superar o impasse atual. Pessoal, vamos passar então agora ao nosso debate. Então, Cadu, me ajuda aí. Esse negócio aí. Cadu! A gente já pensa que quer se inscrever. Tá, peraí.
Não temos a nossa Maria Luísa aqui. Eu vou. Olha só, pode ser até que eu cometa injustiça. Né? Da minha visualização, acho que a primeira pessoa que eu vi foi o Alexandre. Vou falando aqui. Alguém quer assistir aqui? Nosso cineasta. Ronaldo. Tiago. Ó, o passarinho também? Mas eu posso. Peraí. Ludmilla. Ó, o passarinho. Pedro Luiz. Pedro.